Opa, aqui é o Sanquiel e hoje neste bate-papo vamos debater um pouco sobre um tema que estão me pedindo muito através dos e-mails. Vem de todo o Brasil, vem até de Portugal. Para vocês um grande abraço, vocês aí de Portugal, tá bom? E a gente vai debater um pouco sobre a timidez. Fiquem até o final deste vídeo, assistam, estudem sobre esse vídeo aqui, que a gente vai levantar uma temática. Vou tentar ser o mais profundo possível, vou tentar ser o mais claro e objetivo com vocês aqui sobre essa temática da timidez. Então até o final deste vídeo você vai compreender a origem da timidez, a origem deste teu medo, e vai compreender também as técnicas que você vai começar a utilizar para que isso possa fazer uma diferença na tua vida, no teu dia a dia, o melhoramento. Você vai ter um relacionamento melhor dentro das empresas, você vai conseguir se destacar diante das pessoas, você vai conseguir até mesmo conquistar aquela promoção que você perdeu quando você entrou num processo de seleção interno e foi desclassificado simplesmente porque você não é bom de comunicação. E para que você compreenda a timidez ela é algo ligado diretamente com o medo. Mas para que você possa trabalhar a timidez, você tem que compreender onde é que está a origem do teu medo, para que a gente possa bater pesado aqui e vencer este medo. Se você conseguir conviver direito com ele, se você conseguir encontrar técnicas que possam superar este teu medo, saber a origem que está em você, você vai conseguir sim superar a sua timidez. Isso vai tudo depender de você. Mas que eu possa falar isso daí, vamos falar um pouco sobre o medo. Tem um estudo recente, eu achei muito interessante, que as pessoas falam muito que as pessoas têm mais medo de morrer. Morrer não, tem mais medo de falar em público do que morrer. Mas agora tem 3 novos medos nesse novo milênio, neste novo século. É bem interessante esses 3 medos. Que é o seguinte: o primeiro medo é o ficar de fora. Não é verdade? Então isso está agregado ou não está agregado à timidez? Então este é o medo de ficar de fora. O segundo medo ele é bem interessante. Vamos lá, um exemplo. Quando você vai para uma festa incrível, você não pergunta mais onde é que está o aniversariante. Eu quero dar os parabéns a ele, você não vai puxar uma conversa. A primeira coisa que sai de sua boca é o quê? Você lembra? Qual é a senha do Wi-Fi? Então o segundo maior medo que estão fazendo nesse estudo lá nos Estados Unidos é o medo de ficar sem internet. O medo de ficar sem internet faz com que você fique em casa, você não viaja mais. Normalmente quando você vai para um hotel, você quer saber se lá tem um Wi-Fi, se pega. Você não vai mais viajar nem para uma montanha, você não vai para o campo. Por quê? Porque você fica com medo de não ter internet. E o terceiro medo é outra coisa pior ainda. Eu estive participando de um congresso esse final de semana, foi muito interessante, que no canto do palco tinha umas extensões lá, e eu querendo saber por que aquelas extensões nessa casa de show tão maravilhosa. Depois eu comecei a observar que era o quê? Era o terceiro medo. Era o medo de ficar sem bateria. As pessoas estavam com o celular, já não estavam mais com medo da internet, mas estavam com medo de ficar sem a bateria. Poderia estar até 80% carregado, mas estavam botando lá. Tinham que conectar. As pessoas hoje andam com 2 peças importantes, que é o celular e o carregador no bolso. E o que acontece? Esses 3 medos estão sendo agregados ao medo de falar, ao medo de falar em público, ao medo de interagir com a sociedade. E isso é muito preocupante. Quais são as consequências? Você acaba abrindo mão de sua liberdade. Você acaba não conseguindo interagir dentro da sociedade. E sabe o que isso pode te prejudicar? É porque aumenta o teu pré-julgamento. Você começa a pensar que as pessoas, quando você sai e você vai expor o seu eu ao mundo, as pessoas vão começar a te pré-julgar. E aí é onde é que está a fonte de tua timidez, o teu medo do pré-julgamento. E sabe o que é pior? Não é nem o pré-julgamento, é sim a pré-condenação. Porque a partir do momento que você se isola do mundo, você se isola da sociedade, você já está se condenando, você já está ficando preso a uma cadeia que é o seu eu. E você precisa se libertar disso. Você começa a perder algumas oportunidades de negócio. Eu conheço até alguns profissionais que no ambiente de trabalho, eles não dão nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, não falam com as pessoas do mesmo jeito que entram, é do mesmo jeito que estão trabalhando, é do mesmo jeito que saem. Eu costumo até dizer que é a síndrome da Gabriela. Alguém deve conhecer já essa música, não é? Que é: eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim.
E não pode ser desse jeito. O mundo ele é melhor do que isso, gente. Se você quer ter um resultado diferente, você quer vencer e superar a tua timidez, não tem como você ficar o tempo todo na rede social, preso ao teu quarto, preso no teu mundo, se você não quiser conhecer o mundo externo. Porque pare agora mesmo com esse seu pré-julgamento. Pare com essa idiotice de achar que o mundo está olhando para você, porque você é o centro das atenções, você não é. Pode ter certeza, muita coisa está acontecendo por aí. Então passe a participar um pouco mais. Comece a conversar consigo mesmo. Comece a se perguntar: por que eu não posso fazer algo diferente por mim? E é isso que acaba fazendo com que você perca realmente as oportunidades que surgem na sua vida, que surgem no seu ambiente de trabalho. Tem muita gente que entra calado e sai mudo. E não pode ser desse jeito. A vida da gente é muito bela, a gente tem que conviver. Então, se você quer ser promovido na sua empresa, se você acha que merece ter uma renda maior, deixa eu te dizer o seguinte: passe a se comunicar mais. Às vezes você perde a oportunidade porque você não fala quem você é, você não se expõe, você é muito mecânico. Isso vai muito para aquelas pessoas que trabalham com a área de exatas, com a área de cálculos, como alguns contadores, como algumas pessoas que trabalham com informática, com analista de sistema, outros que são engenheiros ou arquitetos, que eles estão ali, olha, só passando a caneta, só passando o lápis, desenhando, vivendo naquele mundo. Então comece a se comunicar. Os maiores salários que existem nas empresas vêm de pessoas que vão trabalhar com gestão. Então, para trabalhar com gestão, não é gestão de equipamento, é gestão de pessoas. E você também que quer empreender em algum negócio, você tem que começar a quebrar isso de você, esse teu medo de falar com as pessoas. Eu conheço empreendedores que não saem de trás do balcão simplesmente pelo medo de falar com as pessoas, em achar que, algumas vezes até se acham superior. Acham que o cliente está ali é só para comer e acabou-se. Só para comprar aquele meu produto e acabou-se. Não é, gente. Você tem que sair. Você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite para essa pessoa. Você vai ver o quanto isso vai fazer a tua diferença. Sabe por quê? Porque eu ouvi até essa frase numa palestra. Eu achei muito interessante que ele diz: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Então pare de dar desculpa. Se você quer realmente mudar de vida, se você quer realmente almeja aquela promoção, vá falar, vença esse teu medo. Então é sobre essa temática de hoje que a gente vai bater pesado, sobre como vencer esse teu medo. Agora, onde é que está o teu medo? A gente tem que compreender isso aqui, a mente humana. A mente humana, ela funciona com dois hemisférios. Um é falando sobre a criatividade, sobre a tua emoção, e o outro hemisfério é a tua razão, é o sentido lógico. Só que quem é que comanda a tua vida? É o sentido da emoção. Muitas vezes, lembram alguém aí, quantas vezes você saiu para comprar um determinado produto, teve um determinado foco, vou comprar aquele sapato, não vou comprar nadinha, vou sair, vou entrar naquela loja, vou comprar aquele sapato, acabou levando mais uma sandália, mais uma percata, levou também uma camisa e quem sabe um presente para uma criança, acabou sendo levado pela emoção. Então deixa eu te dizer o seguinte: a emoção é que carrega todas as decisões que você precisa tomar. A emoção é que vai fazer com que você se movimente, que você reaja. E o que é que o danado do sentido lógico, o sentido da razão faz isso? Ele apenas reconhece, posteriormente, o que foi bom, o que foi ruim. Por exemplo, se você sente uma dor, a razão é que vai te dizer onde é que está essa dor. Mas a emoção é que vai fazer com que você venha massagear a parte que está machucada. Então compreenda como é que funciona isso. Então passe a dar uma ordem diferente para o teu estado emocional. Passe a dar uma ordem diferente para o teu subconsciente. Tem até um livro que eu aconselho muito. Ele inclusive está aqui, pronto, ele aqui. Eu aconselho a vocês, leiam este livro aqui. Ele é muito interessante. É O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Leiam esse livro aqui, ele é muito interessante para vocês. Vocês vão aprender um pouco mais como controlar as suas emoções. Por quê? Porque o medo é uma emoção. O medo é que faz com que você fique estagnado. O medo é que faz com que você não saia mais do lugar, que você não se movimente, que você não faça algo diferente. Eu lembro até agora de uma história que está lá no nosso livro, lá de como superar a timidez e começar a falar em público em 10 dias. É bem interessante porque eu me lembrei da história de Fredinho.
Fredinho é um grande amigo nosso aqui. Ele agora é delegado, está em outro estado. E quando éramos pequenos, na casa da minha mãe, tinha um jardim lá e a gente brincava muito ali. Jogava bola, jogava de tudo ali. Era bem divertido. E um momento lá que a gente estava brincando e tinha um jardim na minha mãe, onde ela tinha umas plantas, bem bonitas até por sinal. E tinham abelhas, estavam por lá, voando. E a gente brincando aqui sem perceber que a presença delas. E teve um certo momento que uma delas veio, voou e entrou na camisa desse meu amigo Fredinho. Minha gente, você precisava estar lá presente. Se ele estiver assistindo esse vídeo, ele deve estar rindo, que ele deve estar lembrando desse momento. Que a abelha entrou aqui na camisa dele, ele ficou tão agoniado. Ele começou a se mexer feito um louco, a pular e tentando tirar a camisa. E quando conseguiu tirar a camisa, jogou a camisa pro alto. Minha gente, ele deu um pulo. Nós tínhamos um portão que tinha uns 2,70 metros aproximadamente, para quase 3. Ele pulou aquele muro, pulou aquele portão ali usando apenas uma das mãos. Apenas uma das mãos ele se apoiou e pulou aquele portão de um jeito e saiu na carreira e todos nós ficamos parados. Esquecemos até da abelha. E quando ele retornou, tava a gente lá tentando também pular aquele portão. E a gente perguntou a ele: Fredinho, como é que tu conseguisse pular esse portão, Fredinho? A gente não conseguiu aquele jeito de compreender que você pulou só com uma mão. E a gente pediu para que ele fosse novamente tentar pular aquele portão, mas sem a abelha ele não conseguiu. Quer dizer, sem o envolvimento na emoção dele, ele não conseguiu de jeito nenhum pular. E eu acho que ainda hoje ele deve estar lembrando dessa história, que é bem interessante. Então o que é que acontece? Onde é que eu quero chegar com essa história? É que às vezes nós temos que ter uma determinada emoção que nos impulsione a tomar determinadas atitudes que racionalmente, o raciocínio lógico, a gente não tomaria de forma alguma. Então é isso que a gente tem que passar agora a observar, que nossos atos dependem do que nós levamos para a nossa mente. O estado emocional interfere na nossa mente. Tem até um livro que eu cheguei a ler um certo período, não lembro bem aqui o título, que ele fala de uma coisa muito interessante. Nós, por segundo, por minuto melhor, pensamos mais de 60 mil coisas. Então a gente não consegue regular o que a gente pensa, mas a gente consegue regular as nossas emoções, que vai levar aos nossos pensamentos. Então lembra de uma frase que eu costumo falar muito em alguns vídeos meus, que é: pare de falar dos problemas se quer superar eles, pare de falar dele. Por quê? Porque quando você fala, afeta a sua mente, e sua mente afeta as suas atitudes. Então é isso, o teu subconsciente é que comanda a tua vida. Se você não parar para compreender que tua timidez está sendo governada diante de um medo, que é uma sensação emocional que você está passando por aquele exato momento, que se você não buscar vencer essa sua timidez, você não vai chegar em canto nenhum. Se você não passar a compreender isso, torna-se mais difícil você superar a sua timidez. Então, a história desse meu amigo Fredinho, que tem abelha, que ele utilizou essa abelha daí para impulsionar o corpo dele, é o que acontece em alguns cursos de oratória. O que é que eles fazem? Eles pegam você, colocam uma abelha na sua mão, pega o microfone e diz: pega esse microfone e vai ali para cima daquele palco que você tem que falar. Só que é diferente. Você está ali tentando vencer o teu medo. Mas só que quando você seguir toda aquela regra de segurar o microfone, de falar ali em público, algumas pessoas vão aplaudir, mas o medo ainda continua dentro de você. E aí onde eu bato nessa tecla. Não posso começar a construção de uma casa pelo telhado, pelo acabamento. Toda a construção de uma casa tem que começar pela base. A gente tem que começar a trabalhar disso. Não adianta eu pegar a abelha e colocar na tua camisa e fazer com que você pule um muro de 3 metros, de 4 metros. Não adianta eu fazer isso. Eu tenho que fazer a base, toda a estrutura, começar a treinar. Ou você acha que na Olimpíadas, aquele esporte que as pessoas ficam pulando, que pulam até de costas, você acha que eles estão com alguma abelha no corpo? Não. Foi simplesmente treinamento. Eles tinham aquele objetivo, eles começam a trabalhar na mente dele. O que é que eu tenho que fazer? Meu subconsciente tem que compreender o que é que eu quero. Eu tenho que vencer todas essas barreiras. Ele não fica pensando: mas se eu correr, eu vou tropeçar, vou cair. Não, eles não pensam num problema, eles pensam na solução, no resultado que vai ter. Ele é muito interessante, sabe por quê? Porque eles começam a passar para a mente dele uma técnica que é muito interessante.
que eu considero ela que é a técnica do dane-se. Muitos alunos meus, eles falam sobre essa técnica do dane-se até hoje, quando eles me encontram na rua ou até mesmo pela rede social. Só que é o seguinte, tem um complemento dessa técnica do dane-se. No decorrer desses 10 anos que eu venho fazendo esse treinamento com muitas equipes em muitas empresas, eu identifiquei o seguinte: há uma mensagem que você tem que passar para o seu subconsciente, que é o que eu chamo de FFC. Eu tenho observado vários lutadores de MMA no mundo todo. A gente assiste esses programas de TV aí e observa direitinho. Pare também você e passe a observar. Antes de eles irem ao ringue, ou ao tatame, não sei como é que vocês chamam, antes de eles subirem lá, eles se isolam em um determinado local e começam a trabalhar o subconsciente deles. Eles começam a imaginar dando aquele golpe certeiro que ele vai derrubar. Eles começam a identificar também, começam a imaginar, veja o poder da imaginação como é importante, eles começam a imaginar como vai ser o golpe que ele vai dar e como eu vou defender aquele golpe. Eles começam a imaginar todo o trabalho, toda a luta. Para quê? Para que possam se entusiasmar, trabalhar, vencer o medo. Porque se ele subir com medo, ele sabe que vai apanhar no primeiro golpe. Ele começa a trabalhar o chamado FFC, que é simplesmente o quê? FFC é fé, força e coragem. Ele começa a pedir isso na mente dele. É fé, força e coragem. Eles param e dizem: dane-se a esse problema, dane-se a tudo que está acontecendo aqui, eu não vou pensar nessas coisas ruins. Então o que é que acontece? Como o subconsciente, ele não sabe o que é bom e o que é ruim, e sim quem sabe é o consciente, mas o consciente não coordena a nossa vida, ele não coordena as nossas tomadas de decisão, ele apenas obedece. E o subconsciente é que comanda tudo. Então o que é que ele faz? Ele começa a passar mensagem positiva. Ele diz: dane-se esses pensamentos, eu não vou cair, eu não vou quebrar a cara, eu vou conseguir vencer. E começa a passar essas informações e pedindo fé, força e coragem, FFC. Começa a trabalhar isso na sua mente. Fé em quê? Fé em sua autoestima, fé no teu conhecimento, fé em você mesmo. Muitos de nós acabamos não tendo fé no que a gente sabe. Começa a trabalhar o teu subconsciente. Começa a jogar para o teu subconsciente essas 3 letrinhas. Fé, força e coragem. Começa a trabalhar isso. E quando vier um pensamento negativo, diga: dane-se. Ou melhor, diga: foda-se. Vá-se embora, desapareça esse pensamento negativo. Eu sou bom no que faço. Então o que acontece? Fé é ter fé em você. Fé no teu conhecimento. Quem já leu o meu livro lá de Como Superar a Timidez, que é um guia prático perfeito, eu utilizo ele há mais de 10 anos e vem funcionando. Ele fala muito nos primeiros capítulos, onde ele fala sobre a fé, que é justamente conhecer a si próprio. Alguém lembra disso? É conhecer a si próprio. É isso que você tem que fazer. Você tem que saber o teu currículo, você tem que saber a tua qualidade, antes que as pessoas vão saber. Como é que as pessoas vão descobrir quem é você? Como é que as pessoas vão descobrir o que é que você tem para oferecer se você mesmo não se reconhece? Então faça isso, tenha fé, conheça a si próprio. Força para quê? Força para você insistir. Você tem que ter força para se levantar da cama. Você tem que ter força para sair e encarar este mundo. Você tem que ter força para estudar. Você tem que ter força e paciência. Eu costumo dizer, a força está agregada à paciência. Você tem que ter força e paciência, que as coisas vão acontecer. Não acontece nada da noite para o dia. Não é verdade? E você tem que ter o quê? Coragem. Coragem para insistir, persistir, resistir a toda problemática que vier aparecer na sua vida. Então toda vez, quando um medo vier bater na sua porta, quando o medo fizer com que você começar a perceber que suas atitudes estão sendo de retração, você está se escondendo da sociedade, você está deixando de viver, você está abrindo mão de sua liberdade, começa a falar: dane-se, FFC. Fé, força e coragem. Fé, força e coragem. Eu preciso ter fé, força e coragem. Agora é o seguinte, as coisas não vão acontecer da noite pro dia. Não é desligando esse vídeo que você agora vai sair aos ventos, aos mundos e vai começar a cantar, vai começar a conversar com as pessoas por aí. Isso tem que ser algo lento e gradual. Por exemplo, quando você vai para uma academia, você conhece alguém que já pagou 3 meses de academia e só foi 2 dias? Você conhece alguém que quando vai para uma academia, é bem engraçada essa história, porque muita gente vai para a academia e diz: não, eu quero perder o meu peso. Vai para lá, 3 dias depois sobe na balança e quer ver resultado reduzindo de 5 a 6 quilos. Já viu isso?
fica olhando o tempo todinho. Cara, o resultado não vem da noite pro dia. Ele é lento e gradual. E outra coisa, nem todo mundo gosta daquele exercício não, cara. Ninguém acorda dizendo, hoje eu acordei, estou com muita vontade de fazer abdominal, porque eu adoro fazer abdominal. Não, você não gosta de fazer abdominal. Você gosta do resultado que o abdominal ele vai causar em você. Você não vai para uma academia porque tem os melhores equipamentos. Você vai porque aqueles equipamentos vão gerar o teu resultado. Então aí eu te pergunto, as pessoas vão querer saber só do teu trabalho, da tua parte técnica, ou vão querer saber quais os resultados que você pode proporcionar para ela? Você disse isso a eles? Você participa de uma seleção, você consegue vender o teu currículo para aquela pessoa? Observe o seguinte, toda e qualquer seleção tem aquele momento que tem que ter aquela conversa, um a um. Sabe o que é isso? É porque ele quer te conhecer. Por quê? Porque você vai passar uma boa parte do tempo trabalhando com gente. Você não vai trabalhar só com máquina. Você vai ter que dar bom dia, boa tarde, boa noite para alguém. Mas isso vai depender de quê? De tua força de vontade. Agora você vai conseguir isso da noite para o dia? Vou fazer um curso de oratória, no outro dia eu já vou conseguir falar em público. Não! Você tem que fazer com que isso seja algo frequente na sua vida. É como na academia. Você não vai para a academia por conta dos equipamentos. Você vai na academia por conta daquele corpinho perfeito que está lá colado. Aquela musculatura. Você vai lá em busca dos resultados. Agora o que acontece? Nem todo mundo quer pagar o preço, que é o seu tempo dedicado para fazer aquele determinado exercício. Porque se você chegar lá e procurar um coach lá dentro, procurar um professor, ele vai te perguntar o seguinte: o que é que você deseja? Ganhar massa muscular? Fazer com que a musculatura fique dura? Quer ter mais bumbum? Ter uma barriguinha tanquinho, que não é o meu caso. Minha barriguinha aqui está um tanquinho de guerra, um pouco, aquele tanque. Um pouco é que eu parei de crescer. A verdade é essa, né? Eu parei de crescer e comecei a expandir. É assim que a gente tem que fazer. E eu amo o meu corpo, amo a minha vida. Mas o que é que acontece? Se eu quero ter um corpinho perfeito, como a academia está oferecendo para mim, eu tenho que praticar aqueles exercícios sem olhar para ele. Eu tenho que praticar os exercícios olhando para aquele corpo que eu quero ter. Eu tenho que praticar, acordar cedo, fazer minha caminhada, suar a camisa, reduzir o que eu como. Por quê? Porque eu quero ter uma vida saudável. Então é assim que a gente tem que começar a pensar. A vida da gente não é da noite para o dia que as coisas acontecem. A gente tem que fazer o quê? Acreditar no processo. Tudo na vida, para a gente chegar em algum lugar, nós temos que acreditar no processo. O que isso significa? Por exemplo, se você é profissional na área de informática, você teve que acreditar no processo de como fazer programação. Se você hoje é enfermeiro, você teve que acreditar no processo que tem que estudar farmacologia, que é uma disciplina chata de se estudar. Algumas pessoas gostam, a maioria que eu conheço não gosta. Mas tem que fazer isso, tem que passar por esses estudos, tem que passar por esse processo para se tornar hoje o que você é, ou o que você deseja ser. Então, se eu quero me tornar um profissional no mercado reconhecido pelo meu trabalho, pelo meu talento, eu tenho que acreditar no processo. Eu tenho que fazer com que a construção de minha casa seja perfeita. Ninguém constrói uma casa começando do telhado. As pessoas constroem a casa a partir de quê? Arquitetos, engenheiros, me ajudem. Não precisa nem ser arquiteto nem engenheiro. Toda boa casa, o que é que ela precisa ter? Uma boa base. Isso mesmo. Ela precisa ter uma boa base. Ela tem que ter uma estrutura. Então, como é que eu posso fazer isso? Deixa eu te dar o passo de como construir a tua casa da comunicação, a como ter o dom da fala, que o dom da fala não é só falando aqui não, cara, o corpo fala, a mente fala, você tem que aprender a falar consigo mesmo. Eu costumo dizer muito nas empresas que as empresas ficam desesperadas porque tentam vender o seu produto para os clientes e as vendas têm caído. E eu costumo dizer, mas você falou com o cliente 1? Sabe quem é o cliente 1 dentro de uma empresa? É a equipe que trabalha lá. A equipe compra aquele produto. Elas são consumidoras daquele produto. Como é que eu quero oferecer lá para fora se a equipe não acredita? Então, aí eu pergunto a você, como é que você quer que a pessoa lhe dê um aumento na empresa se você não acredita no seu potencial como gestor? Porque os maiores salários, não vem me dizer que os maiores salários são dos técnicos. Não são dos líderes. Os líderes, eles nascem ali naquele exato momento e começam a brotar, começam a expelir. Mas o que é que você tem que fazer?
Você tem que acreditar no teu processo. Você tem que acreditar na sua qualidade. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Esse é a base de sua casa. Vai começar a construir uma casa? É aqui, ó. Pela base. Você tem que começar a pensar nisso. Qual é a minha base? Então eu tenho que começar a trabalhar o meu subconsciente. Se é o meu subconsciente que está dizendo que eu sou tímido, se é o meu subconsciente que está criando esta barreira, se é o meu subconsciente que está fazendo com que eu não venha a agir, eu tenho que começar a trabalhar em cima dele. Eu tenho que começar a gritar, dane-se, FFC, fé, força e coragem. Repita agora para você. Faça isso. Fé, força e coragem. Fé, força e coragem. Comece a passar isso para sua mente. Alimente várias vezes isso na sua mente. Você vai acabar tirando o que é poluído. Quer um teste com relação a isso daí? É o seguinte. Pegue um copo agora de água suja. Neste copo de água suja, como é que você vai tirar esta água suja sem virar o copo? E lavar e colocar outra água limpa. Você tem que fazer o quê? Você vai jogando várias vezes água limpa dentro dele. Quando você encher ele e transbordar e vai enchendo mais com água limpa, toda a sujeira começa a sair até um ponto que ela vai ficar cristalina. Agora o que é que acontece? Isso é da noite pro dia? Não. Isso ele tem todo um processo. Você tem que pegar a sua água, você tem que jogar a água certa lá, a água limpa, constantemente. E tem que ter paciência, você tem que ter fé, força e coragem para insistir. Passe a começar a trabalhar isso na sua mente. Como, por exemplo, o primeiro passo, mude sua forma de pensar. Comece a olhar para os resultados. Segundo passo, saia, vá falar com seus parentes. Comece a cumprimentar um, cumprimentar para o outro. Comece a conversar com as pessoas, isso é importante para você. E eu falo isso constantemente com as pessoas lá no curso. Eu tive um curso, foi bem interessante, que uma garota que estava lá, eu não vou citar o nome dela, porque eu não pedi autorização para falar o nome dela aqui. Mas foi muito interessante, que eu costumo dizer às pessoas: quando foi a última vez que você falou te amo para o meu pai, para sua mãe, para o seu parceiro ou sua parceira? Quando foi a última vez que você os surpreendeu com essa palavra? Quer vencer a timidez? Tem que começar pela base. E a base é o quê? É mudar a forma de pensar. A segunda parte da estrutura da base são os ferros para levantar a coluna. Então esses ferros para se levantar a coluna é começar dentro de casa. Para você superar a timidez, você tem que começar dessa forma. E o que é que acontece? Eu comecei a estimular as pessoas na sala de aula a pegar o seu aparelho de telefone e ligar para o seu parceiro, para a sua parceira. Se você não tem parceiro nem parceira, ligue para o seu pai e para sua mãe. E você agora mesmo vai ligar e vai dizer somente isso. Olha, mãe, liguei só para dizer que te amo. Pai, só liguei para dizer que te amo. Ou, meu amor, só liguei para dizer que te amo. Vai surgir algumas dúvidas, mas você não deve falar mais nada além do que isso. E essa menina, ela estava lá calada o tempo todinho, ela não tinha parceiro, nem não tinha relacionamento naquela época, mas ela começou a pensar e a lembrar de uma pessoa que fez parte da vida dela, que foi o pai. Vou até respirar, porque isso me emociona um pouco, porque ela pegou o telefone e disse: eu quero fazer um telefonema. E eu disse: então coloque no Viva Voz. E ela disse: eu vou ligar para o meu pai. Ótimo, lindo isso. Ligue para o seu pai mesmo, converse com ele. Agora já sabe, vai dizer apenas que o ama e nada mais. Só ligou por conta disso. Bateu a saudade e resolveu ligar para dizer que ama. Ela pegou o celular dela, discou, colocou no Viva Voz. O pai dela atendeu, fez: alô, vamos chamar de Bia, certo? Alô, Bia? E ela disse: oi, pai. Ele ficou calado por alguns segundos. O que foi que aconteceu? A primeira coisa que ele perguntou para ela. E ela chegou para ele e disse assim: não, pai, nada não, é que bateu uma saudade do senhor e estou ligando apenas para dizer que te amo. Quando ela disse assim: eu só liguei apenas para dizer que te amo, ele ficou em silêncio, fez: mas minha filha, está acontecendo alguma coisa? Não, pai, é que bateu uma saudade do senhor e me deu vontade de dizer que te amo. Aí ele ficou em silêncio e fez: filho, eu também te amo muito, filha. Te amo muito, muito. E fico muito feliz por você ter ligado para mim. Foi quando ela disse: tá, pai, só liguei para isso mesmo, depois a gente conversa, que eu estou um pouco ocupado aqui e preciso desligar. Ela desligou e todo mundo ficou em silêncio, porque a gente conseguiu ver no brilho nos olhos dela o tamanho da emoção que ela estava passando em dizer ao pai que a amava. Mas isso, ninguém quis entrar na intimidade dela e perguntar o que é que aconteceu. E no final da aula eu peguei e disse a eles: olha, gente, vocês que vão para casa, que disseram te amo para suas esposas, para os seus maridos,
Na próxima aula, que era no sábado isso, e na próxima aula vocês vão me informar o que é que aconteceu com vocês, qual foi a surpresa que vocês tiveram. Só que no final do dia, que isso foi de manhã, no final do dia, que era o sábado todo, no final do dia a gente estava saindo da instituição e tinha um carro parado lá na frente. O pai dela, gente, estava em outro estado. E apareceu lá para buscá-la, para jantar com ela, porque já era noite. Quando ela saiu, aquele brilho nos olhos dela, ela correu para o braço do pai dela, abraçou, um pouco tímida, mas também com aquele prazer gostoso que todo mundo se emocionou naquele exato momento, mas também ninguém quis entrar na intimidade dela. E na outra semana ela disse que o que ela fez, ela não esperava um dia sequer na vida dela de tomar essa atitude. Já fazia alguns anos que ela não falava com o pai dela, um conflito que teve, e ela deixou de falar com o pai dela, não entrou mais em contato. Mas naquele dia, quando ela voltou e disse, pai, eu te amo, ela tomou aquela iniciativa, o pai dela veio de outro estado, largou tudo, era um estado vizinho, e foi lá só para dar um abraço nela e passou todo aquele final de semana. E hoje em dia eles têm contato, hoje em dia eu não sei, mas na época eles estavam tendo contato constantemente. Voltou, ela quebrou esse medo de falar, de chegar primeiro. Então deixa eu te dizer o seguinte, se você tem esse conflito, se você vive esse conflito com você mesmo, dê o primeiro passo, liberte-se, fale você primeiro, diga a palavra eu te amo. Isso é a estrutura. Lembra, você tem que mudar a base da casa, é mudar a forma de pensar. A segunda estrutura da casa que você tem que fazer é quebrar essa barreira. Comece a conversar com teus parentes, comece a soltar o teu sentimento, comece a dizer a teu pai, a tua mãe que eu te amo. Sinta essa emoção, você tem que começar a trabalhar isso. Lembre-se, o que é que faz com que você tome determinadas atitudes? A tua emoção, que é transmitida para o teu subconsciente e que teu subconsciente transforma em ação. Então o que é que você está esperando? Passe a fazer isso, comece a ter essa atitude, comece a trabalhar dessa forma, comece a falar com as pessoas de casa. Abrace o seu pai e sua mãe, eles estão vivos. Se eles não estiverem, faça uma prece para eles. Mas entre em contato com alguém que você possa dizer eu te amo. Isso é muito importante, você vai sentir aquele peso saindo de você e você vai compreender que você vai viver melhor. E o terceiro passo é bem interessante, é cumprimentar as pessoas na rua. Comece a fazer isso. Se você vai sentar em um ônibus, vai sentar em um cinema, vai para qualquer local, diga bom dia, boa tarde, boa noite e veja as reações dele. Aí você se pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que ele não pode me dar bom dia, boa tarde, boa noite? Cara, você que quer vencer o teu medo da timidez. Você que quer ser promovido numa determinada empresa. Você que não quer perder a oportunidade de evoluir nesse mundo. Seu subconsciente. Por quê? Porque você não grita palavras negativas. Você não pega um jornal é coisa do passado. Você não pega o seu celular e vai olhar corpos, vai olhar violência, vai olhar acidente. Você não está levando essa mensagem para a sua mente para aumentar a cada vez mais o teu medo. Não é verdade? Então por que você não passa informações que possam vencer esse teu medo? Então o que é que ele fazia? Ele tinha que gritar dane-se. Vai cara, grita dane-se. E depois eu passei essa tarefa para ele começar a entrar na empresa que ele trabalhava, era uma empresa de telemarketing, e começar a passar nos corredores e dizer bom dia para todos, dar um sorriso, mostrar mais simpatia. Por quê? Porque é no momento de empatia que a gente consegue se aproximar das pessoas. A gente tem que ser mais... buscar mais essa aproximação com o público, com as pessoas. Então eu disse a ele, começa a fazer isso. E você vai me encontrar sobre essa experiência no próximo sábado. Minhas aulas eram no sábado, eram só 4 sábados. Eu estou adorando aqui essa parte da internet, porque esse bate-papo que nós estamos tendo hoje pode ser visto e revisto várias vezes por você mesmo, para que você possa praticar isso na tua vida. Então o que é que acontece? Ele acabou praticando isso durante a semana dele. Foi incrível o depoimento dele no final. Ele chegou e disse, gente, eu não imaginava o tamanho que o poder dessa palavra dane-se no meu subconsciente poderia resolver. Eu comecei a quebrar as barreiras da minha mente. Toda vez que vinha uma barreira para não me comunicar com a pessoa, eu gritava dane-se, eu vou conseguir falar, e falava bom dia, boa tarde, boa noite.
No começo é um pouco difícil. Ele só falava com um, passava 3 pessoas, falava com outro 3 pessoas. Depois ele disse que alguns não respondiam, mas ele falava, dane-se, eu fiz a minha parte. Outros não me respondiam bom dia nem boa tarde, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E ele começou a insistir. E durante esta semana, ele era uma espécie de supervisor, né? Coordenador, bem dizer, era isso mesmo. Ele era coordenador da equipe dele. E na coordenação ele recebeu lá uma documentação da diretoria dizendo, olha gente, eu vou ter que demitir toda a sua equipe, porque um contrato foi cancelado e não tenho como manter a equipe. Só que é o seguinte, eu tenho observado alguma mudança em você e retirei sua demissão. Toda a sua equipe vai ser demitida, menos você, porque nós precisamos de alguém como você para assumir um outro cargo, um cargo maior, um cargo de gestão. Rapaz, ele chegou com uma alegria tão grande que ele disse, eu não imaginava quantas oportunidades eu tinha perdido porque eu não cumprimentava as pessoas. Não cumprimentava, não falava bom dia, boa tarde, boa noite. E foi aí que ele caiu na real. Ele disse, então, quanto mais eu trabalho isso nas pessoas, mais as pessoas vão me conhecer, vão conhecer o meu talento, vão abrir a mente. Por quê? Porque aquele cara é gente boa. Ele não entra calado e sai mudo. Ele simplesmente entra e sabe chegar, e sabe se comprometer com a equipe, e sabe sair. Então o que é que acontece? As pessoas acabaram se tornando mais íntimos dele. E com certeza, quando aparecer uma outra oportunidade, ele vai ser de novo selecionado. Vai ser de novo trabalhado para aquilo ali. Então se você almeja uma determinada função na sua empresa, passa a se comunicar. E onde é que você vai aprender isso? Aqui. É aqui que a gente tem que debater. É aqui nesses comentários que você vai passar a tua problemática. É nesse comentário que você vai poder se aproximar cada vez mais das pessoas, e outras pessoas vão começar a dizer o que é que você tem que fazer para sair disso. Não é vindo nem procurando informações negativas, é passando a trabalhar melhor com o teu subconsciente. E essa é a história. Então deixa eu te dizer o seguinte, se você espera perder a timidez para começar a falar em público, perder a timidez para começar a interagir com o mundo, você está completamente no caminho errado. Você tem que começar, gente, a vencer essa tua timidez, que é reconhecendo onde é que está esse teu medo. Compreender que nenhuma casa se começa pelo acabamento. O nome acabamento já está dizendo, já está na fase de acabar. É onde você vai aprender a pegar um microfone, é onde você vai aprender a se movimentar em uma sala, em uma palestra. É com os exercícios que você vai fazer de musculatura. Isso aí é acabamento, gente. Você tem que começar a trabalhar em você mesmo. Está construindo a casa, você fez a base, depois você montou a coluna, e agora, tijolo por tijolo, você tem que começar a montar a sua casa. E quando você se sentir um pouco mais à vontade, você vai conseguir agir com mais confiança. Aí é onde entra, quando a gente vai montar na estrutura e vai começar a fazer o telhado, a gente tem que ter o quê? Uma estrutura sólida, para segurar todo esse peso. E qual é o telhado? É a tua confiança. É aprender a agir melhor, sentir-se bem quando você vai falar com as pessoas. Por quê? Porque você conhece do assunto. Você fica muito preocupado, mas eu sou muito ansioso. A ansiedade é normal, gente. Ter medo é normal. O problema é quando o seu medo vira desespero. Você não pode fazer com que o nervosismo se transforme em desespero e comande tuas ações. Lembrei agora de uma outra história bem interessante, de Fernanda Montenegro. Pode pesquisar lá, Revista Caras. Ela fez uma entrevista no qual ela foi participar de um monólogo. Foi muito interessante essa reportagem dela, que ela disse que sempre antes de subir no palco dá um nervoso nela. Ela fica um pouco nervosa, fica um pouco ansiosa, mas o que é que ela fez? Ela foi, primeiro, buscar conhecimento. Ela foi em busca de informações de como ela pode crescer com aquilo. Ela, não sei se na época ela assistia algum tipo de vídeo, mas ela assistia peças de teatro, ela assistia aulas com professores renomados e também com professores que não eram renomados, mas ela ia em busca de quê? De conhecimento, do melhor de si. E ela sempre buscou tentar coisas novas, todos os dias, mesmo que isso te deixe um pouco ansioso, mas você tem que encarar. Ela tornou-se mais vulnerável. O que é isso, tornar mais vulnerável? É mostrar um pouco mais quem é você. Parar de fingir quem é você. Ela não disse na revista que se sente um pouco tímida? Ela se sente um pouco nervosa ao subir ao palco?
Por que ela não deu uma de prepotente como a maioria faz, que não sente isso, que isso é frescura, que eu não vou me sentir isso? Puta que pariu! Ela simplesmente disse, eu sinto-me nervosa, essa sou eu, a Fernanda Montenegro. Mas ela subiu e arrancou elogios e aplausos da classe que ela trabalha. Preocupe-se mais em interagir com as pessoas, em tocar as pessoas, apertar as mãos das pessoas. E procure mais humor na vida. Comece a levar a vida com mais tranquilidade. Volta agora, assiste o vídeo todinho. Assiste novamente várias vezes. Começa a tomar nota da estrutura da casa. Qual é a base que eu estou montando para mim? Eu estou usando cimento de qualidade ou não? Ou só estou botando areia, que um dia vai afundar e vai cair? As colunas eu estou realizando direitinho, eu estou falando com meus parentes. Os tijolos que eu estou montando, cada tijolo é cada atitude que você vai praticando na sua vida, no seu dia a dia. Para depois a gente começar a conversar sobre o dom da fala, sobre o poder da influência da sua fala e do seu gesto. Mas como no livro mesmo diz, que é como superar a timidez e começar a falar em público em 10 dias. Por que 10 dias? Porque se você praticar o que está ali escrito, praticar o que eu estou te passando aqui, essa informação nesse nosso bate-papo aqui, e você começar a realmente levar a sério isso, todos os seus dias, em 10 dias você vai se sentir mais à vontade. Você vai perceber que você vai estar colocando os tijolos da sua casa, montando. Por quê? Porque você já fez a sua base, você já fez a sua coluna. Então você vai conseguir botar tijolo por tijolo. Você vai começar a fazer o telhado da sua casa. Aí sim vamos começar a debater sobre as outras temáticas, que são o acabamento em si, de como você pode melhorar cada vez mais a sua comunicação. Lembre-se, a comunicação é o que move o mundo. Se alguém já foi para alguma reunião do AA, Alcoólatras Anônimos, observe lá, não tomou nenhum medicamento. É só o dom da fala. É o dom da fala que faz com que a pessoa possa mover multidões. Tem uma pessoa que participou de uma guerra em seu país, de uma guerra, gente, do seu país, só com o poder da fala, só com o dom da fala. Mahatma Gandhi. Quem conhece ele, não é verdade? Então, e você? É determinado no que você quer? Você deseja realmente mudar a sua vida, mudar a sua situação, ser promovido na empresa, obter este resultado com excelência na sua comunicação? Então venha aprender cada dia que passa. A gente vai debater um pouco mais nesse nosso bate-papo aqui, um pouco mais de como estruturar essa tua casa, tá bom? Como é que você vai construir essa sua casa nesse seu terreno, que é justamente como fazer a tua base, como montar as tuas colunas, e tijolo por tijolo a gente vai trabalhar um por um, para que você possa vencer essa sua timidez, possa mudar a situação atual da tua vida. Agora, para isso, eu preciso que a gente continue esse bate-papo, não só aqui através do vídeo. Faça o seguinte: volte o vídeo, assista novamente, estude cada detalhe daquele que eu passei para vocês, cada história aqui contada. Comece a praticar isso na sua vida, comece a montar sua base, suas colunas, e cada tijolinho que você tem que fazer no seu dia a dia é a frequência que vai fazer com que você tenha o resultado que tanto deseja, a transformação de sua vida. Agora, para isso, eu não vou conseguir te ajudar se você não começar a escrever aqui nos seus comentários, fazer os seus comentários aqui abaixo sobre qual é a tua problemática, o que é que você gostaria mais de aprender. Começa a escrever, vamos começar a fazer esse diálogo aqui, vamos começar a bater este papo frequente. Se eu demorar um pouco para te responder, é porque são muitos e-mails que eu recebo, são alguns comentários que eu recebo. Então passe a fazer isso daí, tenha um pouco de paciência que a gente vai se comunicar. Eu dê a sua sugestão. Qual é o próximo tema que você gostaria que eu desse um bate-papo com você aqui? Te mostrar como é que você vai ter um novo estilo de vida. Vou te mostrar como isso pode mudar e como isso pode ser significativo para você. Comece a testar e comece a colocar aqui no comentário quais foram os resultados que você obteve com cada tijolinho que você foi colocando. Você não vai dar bom dia, boa tarde, boa noite? Passa a escrever aqui embaixo o que é que aconteceu com você, quais foram os teus resultados, o que é que te surpreendeu, que aí eu vou procurar te ajudar cada vez mais a mudança de tuas atitudes para um resultado eficiente, a um resultado eficaz, que é isso que você merece. É para isso que eu estou aqui, para conversar com você nesse nosso bate-papo, para que possamos trabalhar a tua personalidade, o teu perfil, adaptar o teu perfil ao mercado, adaptar o teu perfil à situação que você deseja estar.
E pessoas de sucesso, elas pensam grande. Às vezes a gente tem que começar pequeno, mas começa pequeno com mente grande. Tem que olhar dessa forma. Então comece a enxergar onde você gostaria de estar, como você gostaria de estar. Aí sim vai ficar mais fácil da gente ter esse diálogo, esse bate-papo gostoso, foi muito proveitoso aqui. É aqui que você vai compreender qual é a fórmula ideal para a tua comunicação, para o teu dom da fala, como você vai conseguir atingir este nível de excelência na tua vida e obter resultados que vão ser surpreendentes, tá bom? Então aprenda a surpreender todos os dias, aprenda conosco aqui no nosso bate-papo em um dom da fala comigo mesmo, com Sanquiel. Então um grande abraço para vocês, até a próxima e aguardo teus comentários, aguardo teus e-mails. E o seguinte, é bem interessante, se você quer receber materiais que eu costumo mandar para os meus alunos, você quer receber mais dicas, mais estratégias, você quer ter uma conversa mais próxima, faça o seguinte, baixa esse e-book, porque vai ficar lá registrado o teu e-mail e através deste e-mail eu vou te enviando esses materiais semanais e é aí que vai fazer a grande diferença para você, tá bom? Então, conto com você, conto com teus comentários e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.